Há muito tempo, a cidade dos Melons era grande. Sério, vovô? Sim. Mas isso nunca significou alguma coisa boa. Tinha uns doidão da cidade que se matavam e pulavam da sacada. Destruíam tudo a casa. Aí, uns voavam. Era muito maluco que tinha. Porque... não sei porquê. Mas eram tudo doido. Ninguém batia bem. Tinha umas brigas de 3, de 2, às vezes, dava um chute na cara do outro. Mas eu nunca me envolvi. Sempre tava na minha casa, parado. Tinha uns doidão, super doidão, que só se tacavam na sacada. Não sobreviviam. Tinha um prédio só dos doidão. Era bem difícil. Mas eu era de boa. Só que como Deus corne... Deus corne... Por que você não consegue falar, pô? É que me dava medo. Deus corne não gostou disso. Nada. Não gostou nada. E destruiu com vários raios a nossa cidade inteira. Não tinha sobrado nada. Apenas destroços dos tijolos e algumas explosões que aconteciam do nada. Muita gente morreu e não sobreviveu. Mas não foi todos. Havia tornados, muita coisa ruim que acontecia lá. E a única câmera, drone, que gravava aquela cidade, tinha os últimos resquícios, travou. Tava totalmente travado, bugado e não pegava uma imagem direito. Mas quando passou, ele voltou um pouco ao normal. Enfim. Eu fui um dos únicos que sobrevivi. Aí a gente planejou. A gente quem, vô? Eu e um amigo meu que sobreviveu. Planejamos uma guerra chamada Revolução dos Melos. Nós usaríamos um dinossauro como um jeito de expressar nossa raiva. Então, um dinossauro era a nossa marca. Assim que a gente se foi, quer dizer, depois de muito tempo, veio mais alguns sobreviventes que a gente procurou em cidades. E criaram a Elite, que eram uns caras de preto que eram bem fortes. Não sabia direito o que estava acontecendo. Eles eram fortes. Bem fortes. Eles eram normalmente os mais velhos a sobreviver. Demorou uns 50 anos pra gente criar isso. Mas a gente conseguiu criar. Era um grupo de 4 contando o nosso mestre. Um dia, ele atirou pra cima. Eu lembro disso até hoje. E começamos já a marchar. Marchamos muito, muito mesmo. Né? Voltou ali, né? Não tinha nada pra fazer. E atirou, mandando a gente parar. Porque a gente não entendeu nada no começo. Mas tinha um motivo. Um grande motivo. Ele ia criar uma base pra gente conseguir se abrigar melhor. Porque se Deus corne visse alguma coisa, já era pra gente. Tinha alguns cornes que eram legais, não eram daquele corne. Não gostavam do Deus corne.
odiavam. E eles eram pessoas boas. A gente não chegou a encontrar eles, mas nossa equipe, Revolução Melo, estava pronta se um dia encontrasse. Só sabemos que quando ele criou aquela base, só tava eu. Porque os outros tinham todos caído de um penhasco sem querer. Porque não havia inimigos, mas a gente tinha muita coisa. Caso um dia houvesse. Se algum corner se ficasse brabo, revolucionasse alguma coisa, a gente estava pronto para se defender. Bem, a gente teve uma grande conversa, eu com aquele cara da elite. Uma grande conversa. E bem, foi legal até. Conversamos sobre várias coisas. Só que uma hora ele foi sair de casa. E de algum jeito ele estava esperando. Ele estava até que feliz. Só que a hora que ele saiu, parece que Deus Corno nos ouviu e, bem, atirou de algum jeito. Antes que ele contasse que atirou nele, ele já tinha caído em terra. Por que você tá falando tão formal? Pra ficar mais legal no vídeo, caramba! Ah, entendi. Voltando. Eu estava esperando o tiro parar, deitado ali. Olhei ele. Ele não conseguiu contar o que estava atirando. A gente acha que nunca ia saber. Bem, um dia ainda vou descobrir. Eu levantei, depois de abalado. Mas eu queria vingança. Muita vingança. Dá pra parar de... Bom, o que foi? Dá pra parar de falar formalmente? Essa palavra existe? Deve existir. É que fica mais legal um vídeo para as pessoas verem. Ah, não. Eu quero entender o que você tá falando. Não, eu vou falar do jeito certo para as pessoas do vídeo entender, talvez. E achar legal. Voltando. Bem, só ficou aquela base pra mim e... Mas tá. Isso, assim que eu gosto. Tá. Só tinha sobrado aquilo. Eu tava meio abalado com um negócio que aconteceu, né? Mas ainda faltava bastante coisa pra eu passar. Muitas coisas erradas aconteciam comigo ali. Chega! Tá bom, vou falar normal também. É que deu muita coisa de errado comigo lá, eu tava meio bravo. Mas uns 100 anos depois, eu, já grande, com um terno, tinha achado um corne. Aí fiz a seguinte pergunta: você não tá relacionado com nós? Por que você é meu amigo? Aí ele falou que não é. É do Deus Corn. Só que falou que odiava ele, né? Só que Deus Corn ouviu e tacou um raio nós dois. Daí você me fala como que eu sobrevivi. Falo mesmo. Deixa eu contar a história. Me pergunta como que eu sobrevivi, né? E bem, eu já quero 100 anos já, né? Depois daquela coisa. Fui inteligente e eu tinha uma seringa de cura no meu bolso. Então, se uma hora eu caísse, a seringa ia virar de lado, ia me atingir e ia me curar. E eu ia ficar vivo de volta. Bem, eu só tinha uma. Só que eu achei que ele ia fazer isso só comigo, porque, bem, quer dizer, só com outro cara. Então, eu já tava preparando para dar a seringa para ele. Quando a gente escutou uma coisa muito séria que ia acontecer. Muito séria, muito séria. Tá bom? Fala o que era. Uma coisa aconteceu. A gente começou a ouvir uma voz. Aí o maluco pegou nossas cabeças e frisou elas assim. A hora que a gente escutou, ele falou: eu vou lacar o raio em vocês dois. Aí deu no que deu, né? Tacou o raio em nós dois. Foi essa a história, avô? Foi. Foi trágico pra mim na época. Mas eu ia ficar vivo de qualquer jeito. Eu tinha minha seringa ali. E bem, a hora que o raio começou foi só tragédia.